Olá, pessoal. Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde Boa a todos, tarde a vocês que estão todas. aqui e Boa também aos que tarde. estão já chegando aí na reunião. Bom, hoje é dia 5 de junho, data que nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é um dia importante, né, onde todo mundo se volta para as reflexões e as ações sobre como a gente pode ser mais efetivos em favor do nosso planeta, né? E por isso eu queria dar as boas-vindas a todas as nossas pessoas que estão aqui no Brasil e também que estão fora do Brasil, conectadas nesse primeiro webinar sobre meio ambiente, que é uma iniciativa da Maxon Structural Components, mas que conta também com convidados especiais da Maxon Wills e que vai trazer hoje, nessa tarde aqui para a gente, muita informação, né? E informação relevante sobre temas relacionados à nossa estratégia, né, como empresa, para que nós possamos ser uma empresa cada vez mais sustentável. Então, isso que é bastante importante. Então, antes de iniciar aqui e apresentar para vocês os convidados da tarde de hoje, eu quero dar algumas informações e orientações sobre como a gente vai se comportar aqui durante esse webinar. Então, nós estamos transmitindo o webinar com possibilidade de tradução nos idiomas inglês e espanhol. Então, aqui embaixo, né, na sua barra de configurações, você pode definir o idioma que você quer escutar essa reunião, essa conversa. Nós estamos também com a possibilidade da língua brasileira de sinais. Então, nós temos aqui uma tradutora de Libras, né, que é a Jade, que vocês estão vendo ela aí no cantinho da tela de vocês, né? Então, a Jade, ela está transmitindo para nós em língua brasileira de sinais. Se você precisa deste tipo de tradução, recomendo que você faça um PIN, né? É só você ir ali no cantinho da câmera da Jade, onde ela está aparecendo, e você pode dar um PIN na câmera dela. Então você vai ter uma qualidade melhor de interpretação. A Jade vai ficar maior aí na sua tela para que você possa acompanhar. Então, no final desse webinar, nós teremos a possibilidade de perguntas, né? Então, você, através do Q&A, que está disponibilizado aqui embaixo, né, também na barra de configurações, você pode interagir aqui com a gente e no final nós vamos selecionar algumas das perguntas que forem feitas para que a gente possa respondê-las aqui no webinar, né? E, antes de mais nada, quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, né? Pessoas que atuam diretamente com a temática ambiental nas nossas plantas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. E as lideranças globais das nossas divisões, que ajustaram aí as suas agendas para que a gente pudesse reunir um time de peso aqui hoje, né? E que a gente possa ter uma boa conversa. Então, da Maxon Structural Components, quero cumprimentar o Eduardo, diretor de HSE e ESG, a Marcela, que é a nossa engenheira ambiental do time global aqui de HSE e ESG, o Mário, que é gerente de HSE da planta de Cruzeiro Resende, a doutora Ana Ibarra, que é gerente de HSE da planta de Castanhos, lá no México, a Luciane, que é a supervisora de HSE da planta de Contagem. Então, muito bem-vindos ao time da Structural Components. Quero também cumprimentar o Oliver, que é diretor global de segurança, sustentabilidade e gestão de riscos da Maxon Wills, o Tiago Gomes, que é gerente regional Brasil de HSE da Maxon Wills, o Frederico, que é gerente de HSE da planta de Cruzeiro, e o Rodrigo, que é do time de HSE da planta de Santo André. Então, sejam todos bem-vindos. E quero saudar também a Gabriela, que é a representante da IOSP Maxon, especialista em ESG,
que está aqui também hoje com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa tarde possa contribuir aí com as nossas pessoas, para que elas saibam e conheçam um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, tão relevante para nós. Para começar, gostaria de convidar ao Oliver para que ele possa dar as boas-vindas e fazer também os agradecimentos para todo mundo que está participando. Bem-vindo, Oliver. Boa tarde para nós, acho que boa noite para você, talvez. Yeah, that's right. Thank you, Felipe. So, thank you for inviting me to the call here tonight. I think Essa that's really reunião hoje, eu acho que é um dia importante para falarmos sobre o meio ambiente, porque é um tópico muito importante para todos nós. É um tópico muito importante para o mundo todo, para todas as pessoas do mundo. E no último mês, nós tivemos muitos eventos climáticos extremos no Brasil e em outros lugares do mundo. E se nós nos concentrarmos nos negócios, especialmente nos nossos negócios, eu acho que esse é um dos 3 tópicos mais importantes para o futuro do nosso negócio. ESG, direitos humanos, meio ambiente, tudo isso é muito importante para nós e para o futuro da empresa. É impossível conversarmos sobre isso, ver aonde nós estamos. Nós tivemos grandes conquistas em sustentabilidade nos últimos anos, como empresa, mas com o nosso Roadmap Zero, nós vemos muitas coisas em que ainda precisamos trabalhar para alcançar a nossa meta em 2020 a 2024. Eu espero que possamos responder perguntas, mostrar o que a empresa está fazendo e trazer novas ideias para todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Oliver. Para que a gente já comece, então, não perca mais tempo aqui na nossa agenda, no nosso cronograma, quando a gente fala, né, em meio ambiente, nós temos alguns termos que a gente relaciona logo de cara, né? E um desses termos que está na moda hoje em dia é o ESG. Então, um tema que a gente, inclusive, fala bastante aqui na Maxon e a gente escuta falar fora da Maxon também, né? Então, eu queria convidar o Mário para contar um pouquinho para a gente o que significa, Mário, esse termo ESG, né? E como que ele está relacionado diretamente com o meio ambiente. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pela presença, tá bom? É um prazer poder estar aqui falando com esse público, né, expressivo, aí de quase 300 pessoas, né? Bom, eu vou tentar desmistificar um pouquinho, né, o que é ESG, tá? É importante, o ESG ele é um acrônimo da língua inglesa, que trazendo para o português é o ASG, que nada mais é uma abreviação de ambiental, social e governança, tá? E o que isso quer dizer? É um conjunto de critérios utilizados para avaliar desempenho de empresa no que tange a sustentabilidade, né, responsabilidade social e governança. Para tentar tornar um pouco mais fácil, né, eu vou trazer aqui exemplos de social, de governança e ambiental. O que as empresas estão fazendo? É o que nós, eu acho que o Marcos, né, no caso, fazemos. O social, tá? São temas que é atrelado à saúde, segurança, diversidade, inclusão, né? No que tange à governança, né, nós temos código de ética, conduta, segurança da informação, auditorias, né, ao longo desses últimos anos. Eu tenho certeza, né, que todos de vocês estão falando aqui agora, foi possível lembrar de ou ter feito um treinamento, ou de ter visto alguma ação, né? Enfim. E ambiental, que é aquilo que a gente trata de mudança climática, eficiência energética, gestão de resíduos, uso da água, segurança hídrica, entre outros, né? E acredite, pessoal, esses pilares não são temas momentâneos e não serão. Pode ser que mude a forma como aborda, mas esse tema veio, conforme o Oliver falou anteriormente, veio para ficar e é, sim, um dos principais desafios que tanto o mercado, né, as indústrias, as pessoas, no caso, o governo e a sociedade tem para a gente cuidar
com isso, né? O mercado está muito voltado para iniciativas de ESG e hoje, tá, já é restrição para se fazer negócio se uma empresa não tiver práticas de ESG, né? Então, é um tema que é latente, é novo em algumas empresas, né? Em outras nem tanto, né? Mas ao longo aí do podcast, iremos trazer mais detalhes aí, né? Tentando clarificar um pouquinho mais para vocês. Retorno aí para você, Felipe. Obrigado. Imagina. É muito interessante, né, que a gente vê a evolução dos termos, né, dos conceitos, e anteriormente a gente falava muito sobre desenvolvimento sustentável, né, com foco sempre em pauta ambiental. E agora, com essa evolução, né, desses conceitos, a gente tem um termo muito mais abrangente, né, que engloba aí a nossa sociedade como um todo. Então, acho que isso é interessante. Então, nesse bate-papo, nossa ideia, já lembrando, né, não é aprofundar sobre o S, sobre o G, né, dessa sigla, né, por isso que a gente vai focar mais no que o Mário mencionou, né, que é no pilar E, que é de meio ambiente, né, e que também fala muito sobre o dia de hoje, e que trata, sobretudo, de mudanças climáticas, de emissão de carbono, como também o Oliver já tinha colocado aqui na abertura. Então, essa é uma pauta presente, né, em diversas esferas do mercado, e sobretudo na estratégia nossa da Maxon, né, de descarbonização. Então, queria já trazer a Gabriela aqui para o nosso bate-papo. E como você diria, Gabriela, talvez que nós estamos conectados, né, com as emissões de carbono e as mudanças climáticas? Obrigada, Felipe. Bom, posso falar que estamos muito conectados, né? Primeiro, eu acho que não só, né, nós como empresa, né, acho que o mundo, né, está interligado, né, com todas as ações e mudanças climáticas e dos dois lados. Então, acho que é importante lembrar, né, que o mundo nos impacta, mas a gente, né, também impacta o mundo. Então, toda a interferência, né, das atividades humanas afetam, né, o que era o curso natural, né, da Terra. E nós, como empresa, acabamos impactando muito mais, né? Todas as atividades, qualquer que seja ela, tem algum impacto. E nós, como empresa, como somos muitos, temos a nossa responsabilidade pelo quanto que a gente impacta o mundo também. A nossa função como empresa é, já que vamos impactar, como a gente vai mitigar todo esse impacto, como a gente vai controlar, como a gente vai usar melhor os recursos que a gente tem. Então, a gente está falando muito de recursos naturais que a gente usa, como água. Então, como que a gente vai melhor gerir? A gente vai usar isso para fazer nossos produtos, mas como a gente vai atuar de uma melhor forma. Então, essa é a responsabilidade que a IOSP, né, e todo o grupo IOSP Maxon tem, mas é uma coisa que todo mundo, né, todas as empresas estão se posicionando dessa forma. Como vocês falaram, né, acho que todos os tópicos são importantes, o E, o S e o G, mas o E hoje, né, o que tem foi o preliminar, né, então foi por ele que começou, então hoje ele é um pouco mais maduro para as empresas, então por isso que fala-se muito de emissões, né, de CO2, mas não que seja mais importante ou menos importante que os outros tópicos, mas realmente hoje é o foco. Então, hoje, como o grupo, né, eu acho que Maxon, o que estamos fazendo é que temos um roadmap, né, que é realmente o como que a gente quer, um passo a passo, de como a gente quer chegar lá. Então, como a gente quer se tornar neutro, como a gente quer reduzir nossas emissões. Então, se a gente, né, não tiver as nossas metas definidas, a gente, né, não tem como ser guiado. Então, essa é a ideia. Esse mapa chama Roadmap Zero, que é, né, como a gente vai chegar a zero, né, em emissão, e ele trata de toda a estratégia global. Então, hoje, né, nasce de uma estratégia bem grande, então, metas de redução de 30% em 2025, 70% em 2030 e ser carbono neutro em 2040. Então, tudo isso começou em 2019, a gente fez uma medição em 2019 e, com base nisso, a gente está calculando as reduções. E aí, assim, isso, né, são grandes metas, e a verdade é que a gente tem que quebrar no ano a ano, né, então, em vários projetos, em várias áreas, e aí é por isso, né, que é um trabalho realmente, né, não de uma pessoa, mas de todo mundo, em todas as áreas, para construir esse mapa. Então, e assim, eu acho que uma coisa também legal de pontuar é que, até o Mário comentou, né, é uma coisa que não é só da nossa empresa, então hoje já é um ponto ali, né, que quem quer fazer negócio com a gente, então a gente está sendo cobrado, a gente cobra o fornecedor, a gente é cobrado das montadoras, o investidor também quer saber como é que a gente está indo, então a gente acaba sendo muito cobrado por isso, que eu vejo como positivo, já que todo mundo é capaz de avançar assim. Então é isso. Obrigada, Felipe.
Imagina, e com certeza, né, isso abre para a gente aí um leque de assuntos, né, e oportunidades que a gente possa entender também alguns pontos dos quais a gente vai falar aqui hoje, né, e você mencionou que os nossos escopos, né, que as nossas metas, elas são metas abrangentes, né, e seria interessante a gente reforçar também, eu acho, para que as pessoas entendam o que significam esses escopos, né? Então, gostaria de chamar a Marcela aqui para o nosso bate-papo, para que ela possa explicar para a gente o que significa isso, né, Marcela? Como que a gente pode deixar claro para as pessoas o que é esse escopo 1, 2 e 3 de emissão de carbono, né? E como que nós, enquanto Maxion, a gente está lidando com cada um deles. Legal, Felipe. Bom, boa tarde a todos, né? Agradeço aí aqui o espaço de fala. A Gabriela trouxe muito bem, né, como que hoje a gente tem a nossa estratégia de descarbonização. Acho que vocês já devem ter visto em várias comunicações nossas que a gente tem alguns targets algumas metas ao longo dos anos, né? Então, a nossa primeira meta é até 2025 uma redução de 30% com base nas nossas emissões do ano de 2019, até 2030 uma redução de 70% para a gente chegar lá em 2040 sendo carbono neutro. Essas reduções, elas englobam, né, algumas fontes de emissões de carbono que a gente tem na nossa operação como um todo. E ela abrange desde o início até o final da nossa cadeia. Quando a gente fala de emissão de carbono, a gente está falando de algumas fontes emissoras com algumas categorizações. Uma delas a gente fala que é o escopo 1, então, né, que são as nossas emissões diretas de carbono. Então, a nossa emissão direta de carbono significa o nosso consumo de gás natural numa estufa, por exemplo. Então, a gente tem a queima do gás natural, onde a gente tem a emissão de carbono que contribui para a nossa emissão de escopo 1. O nosso escopo 2, ele já são as emissões indiretas que a nossa empresa possui pela compra e uso de eletricidade. Então, toda a eletricidade que a gente usa nas nossas instalações contribui para as emissões de escopo 2. E, por fim, o nosso escopo 3, ele é o mais abrangente, ele pega desde o início da cadeia, ou seja, a matéria-prima que a gente utiliza, os produtos químicos que a gente utiliza até o final da nossa cadeia, que seria a nossa gestão, a nossa destinação final de resíduos, né? Então, a emissão de carbono, ela está ligada em todo o nosso processo produtivo, né? A gente sabe que não são só esses, né? As categorias são bem maiores, né? Trouxe aqui para vocês só alguns exemplos, e a gente tem o poder, né? Algumas ações a gente tem direta e outras a gente tem como influenciar nossos fornecedores, clientes e parceiros, tá? Vai mostrar alguma imagem para a gente, então, para a gente poder ver como é? Vou compartilhar aqui para vocês um mapinha aqui sobre esses conceitos. Ó, então, como eu disse, está em inglês, tá? Mas a gente consegue ver aqui. Então, o escopo 1, as nossas emissões diretas. A gente tem escopo 2 como emissão indireta, que é toda a compra de eletricidade. E escopo 3, ele está antes da nossa produção e depois da nossa produção. Bom, Marcela, você comentou aí para a gente também, né, sobre iREC, e eu confesso que entendo pouquíssimo disso, acho que muita gente também tem muita curiosidade de entender melhor o que significa, né? Então, como que você pode explicar isso para nós, né, e como que a Maxion está implementando esse sistema? Boa pergunta, Felipe. O iREC ele está conectado diretamente com a nossa energia consumida, né? A nossa eletricidade consumida. Então, na nossa eletricidade que a gente consome, a gente tem a opção de consumir uma energia mista, né? Então, quando a gente compra ela da rede normal, a energia que a gente usa na nossa casa mesmo, ela vem de diversas fontes. Então, o Brasil, né, e no caso, e os outros países também tem uma matriz energética que é variada. Então, a gente consome de diversas fontes. E como que a gente atesta, né, que as nossas plantas, nossas operações estão consumindo energia de fonte renovável? É pelo iREC, que é um certificado de energia renovável. Hoje, as nossas plantas, falando da parte de estrutura Brasil, a gente já consome 100% de energia renovável, então a gente tem esse certificado que atesta isso, e hoje, na nossa planta do México, em Castanhos, a gente fechou o ano de 2023 em 71%, tá? O consumo, o que diferencia eu usar energia renovável, que seria, por exemplo, energia eólica, solar, de uma energia não renovável. A emissão de carbono, ela é muito reduzida, né? Então, hoje, a gente consegue reduzir drasticamente as nossas emissões no escopo 2, quando a gente consome energia de fonte renovável e não de uma energia de fonte aberta, tá?
Bom, muita informação, né, até aqui. Acho que é importante para a gente, né, conhecer esses conceitos, entendê-los também, pelo menos no mais mínimo, né, para entender, eu acho que a gente pode fazer, né, dentro das nossas realidades, enquanto áreas, e aí cada um na sua área, na sua função, com certeza pode contribuir de alguma forma com essa meta, né? Então, às vezes não é diretamente ligado à área de meio ambiente, mas, por exemplo, eu sempre converso com a Marcela, né? O que eu posso fazer enquanto comunicação para contribuir com a meta de descarbonização da Maxon, né? Então, a gente pode trabalhar em cultura, a gente pode trabalhar em informação, a gente pode trazer informação para as pessoas. Então, esse bate-papo também é uma dessas iniciativas, né, da gente trazer um pouco de informação e entender como que isso impacta no nosso dia a dia e como que a gente pode ajudar. Queria lembrar vocês que nós temos aí o botão de perguntas e respostas, então se você tiver alguma dúvida, algum termo que foi falado que você não compreendeu muito bem ou que você precisa entender melhor, você pode mandar a sua pergunta aqui para nós, né, e a gente vai responder ela aí no final do nosso encontro. Bom, conversamos até aqui sobre alguns conceitos, e agora eu queria abrir a palavra para que a gente pudesse ver como esses conceitos eles estão sendo aplicados na prática nas nossas plantas, né? Como que isso se transforma em realidade no dia a dia das plantas, né? E que é o mais importante. Então, eu queria já chamar aqui a doutora Ana, que está falando com a gente lá de Castanhos, para que ela possa contribuir um pouquinho sobre o tema de energia solar, né? Então, doutora, poderia contar um pouco para nós, né, como a Maxion Structural está implementando essa tecnologia, né, e como que ela se encaixa na nossa estratégia de sustentabilidade, além, claro, né, de outros projetos que estejam ocorrendo aí na planta do México, com relevância ambiental. Deixo a palavra aí para você. Sí, claro. Muchas gracias, Felipe. Bueno, platicar un poquito de los proyectos de Castaños es hablar básicamente o principalmente de los beneficios de la energía solar, que es de lo que yo les voy a comentar ahorita. Los beneficios de lo que la energía solar nos ha venido brindando ha permitido seguir trabajando con el desarrollo sustentable de nuestras plantas, ya que nosotros consideramos que este tipo de energía o energía fotovoltaica es una alternativa muy importante como energía renovable y especialmente porque este es un tipo de energía que no tiene agotamiento, que la recibimos directamente del sol y puede ser aprovechada pues dentro de nuestro proceso. Este año, en el 2024, la planta de Em Castaños 24, em Castanhos, a gente está trabalhando para a instalação de painéis solares. Consideran 17,000 metros cuadrados de paneles solares. Estos suministrarán alrededor del 2.4% del total de la energía que nosotros consumimos en la planta. Esto es de acuerdo a lo que el gobierno mexicano nos tiene permitido actualmente. Y pues bueno, esto además nos va a ayudar pues a disminuir nuestras emisiones de carbono, que como comentábamos ahorita, es uno de nuestros principales objetivos. Ya que esta energía que es directamente producida por el sol o energía fotovoltaica tiene un factor de emisión 0. Entonces, esto obviamente va alineado con nuestros objetivos y para tener una reducción importante en nuestro Scope 2 como planta Castaños. Lo que nosotros buscamos con la implementación del uso de la energía solar es no nada más reducir la huella de carbono, que si bien es uno de los objetivos que nosotros tenemos muy claros, lo que buscamos es también promover un uso más eficiente y sostenible de todos los recursos naturales con los que contamos, como lo es la energía solar, y pues bueno, dar un paso importante a nivel de industrias y que nosotros tengamos como un ejemplo a las demás empresas de la región y de la localidad para seguir en este curso. É muito importante, né, que a gente entenda também que é possível, né, que
talvez um processo mais complexo como o nosso, com plantas grandes, né, como a nossa, a gente avance também nesses temas, né, e veja que é possível que a gente trabalhe cada vez mais para que as nossas plantas sejam sustentáveis e tenham aí fontes de energia renovável, para que a gente possa dar a nossa contribuição, né? Então a gente percebe que há um grande movimento, né, por essas fontes alternativas, fontes menos poluentes, né, e que o objetivo, né, é utilizar essas tecnologias mais limpas, né, com emissões reduzidas, né, ou reduções zero, né, como é o caso da energia solar e de tudo isso que a doutora Ana também nos trouxe, né. Nesse sentido, também queria chamar a Luciane, aqui da planta de contagem, para que ela possa nos contar um pouquinho, Lu, sobre as iniciativas de eletrificação, né, que nós estamos implementando aí na planta de contagem e como que elas também têm contribuído, né, para que a gente possa reduzir as nossas emissões de CO2. Bom, olá, Felipe, né? Boa tarde a todos. Bom, a eletrificação, ela envolve basicamente a substituição, né, dos nossos equipamentos que utilizam fontes de energia que geram a emissão de CO2, como o gás natural ou o GLP, por alternativas elétricas, né? E um exemplo concreto disso, né, em Contagem, foi a substituição de empilhadeiras a combustão por equipamentos por empilhadeiras elétricas, tá? E atualmente, na planta de contagem, nós já estamos com a nossa frota, 54% já correspondem à frota elétrica. E só com essa substituição, já é possível a gente reduzir em 300 toneladas de CO2 por ano, ou seja, um número significativo de redução em, como é que fala, uma substituição simplória, né? Bem simples aí, né? De ser de combustão para a elétrica, tá? Então, esse é um passo, assim, muito importante para a gente reduzir as nossas emissões de CO2 e promover as práticas aí mais sustentáveis. Além disso, nós também estamos trabalhando em um outro projeto de eletrificação dentro da planta, que é a eletrificação da cozinha do nosso restaurante, tá? Que nós chamamos de cozinha inteligente. E essa cozinha, atualmente, ela utiliza aqui o gás natural, uma fonte de energia que também emite CO2. E ao substituir o gás natural por energia elétrica, nós iremos contribuir ainda mais para a redução das nossas emissões. Bom, a eletrificação, né, assim como a Marcela falou muito bem, ela particularmente ela é viável e sustentável no Brasil, né, pois a gente conta com uma matriz energética muito limpa. Isso significa que a maior parte da eletricidade que a gente utiliza, ela vem de fontes renováveis, como a hidrelétrica, a eólica e a solar. Em Contagem, por exemplo, como a Marcela, né, bem explicou, o I-REC, né, nós temos aqui o certificado I-REC, e dentro dele nós temos a rastreabilidade de onde vem a nossa energia. Então, Contagem, por exemplo, a nossa energia, ela vem lá do Ceará, tá? Então, hoje a nossa energia ela é 100% eólica. Então, são essas iniciativas, né, de eletrificação que não só ajudam a reduzir a nossa pegada de carbono, mas também demonstra aí o nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade. E quando, sim, a gente adota tecnologias mais limpas e eficientes, né, nós estamos aí alinhando os nossos processos, as nossas operações com as melhores práticas ambientais e, consequentemente, contribuindo para um futuro mais sustentável, né? Esse aí é o nosso compromisso com o meio ambiente. É isso, sem contar, né, Lu? Acho que na melhora do ambiente de uma forma geral, né, da planta, e falando aí da questão das empilhadeiras, por exemplo, a gente tem aí uma fábrica muito mais silenciosa, né, Exato. e isso ajuda também e contribui para os nossos funcionários de forma geral. Então, acho que as temáticas ambientais, né, elas estão muito conectadas e a gente tem esse exemplo, né, da substituição de combustível fóssil, né, que tem um impacto significativo aí nas nossas emissões, né, por energia elétrica ou outros tipos de energia, né, que nos ajudam a reduzir. E também que, por sua vez, ela tem
pode ter uma emissão zerada, né, quando utilizada a energia renovável, como mencionou também a doutora Ana, né? Então, isso é muito importante. E aí, com esses temas interligados, a gente consegue reduzir significativamente aí as nossas emissões do escopo 1 e 2, né, que são as mais importantes para que a gente possa atingir as nossas metas, né? Bom, agora eu queria falar sobre os projetos da planta de Cruzeiro, e para contar um pouquinho mais sobre essas iniciativas, queria chamar o Mário aqui de novo, da MSC, no caso, né, para que o Mário possa nos contar que tipo de projeto, Mário, a gente está em andamento aí na nossa planta aqui em Cruzeiro. Claro, claro, com o maior prazer, né? Falar de projeto é sempre bom, né? A gente sai um pouco da teoria e vem para a realidade, né? Hoje, aqui em Cruzeiro, nós estamos atuando em diversas frentes, desde projetos mais complexos, envolvendo um time de engenharia, um time de processo, né? Como ações mais simples e pontuais, tá? O objetivo é a gente conseguir atingir os 3 escopos, escopo 1, escopo 2, escopo 3, a maior parte de nossa operação possível, né? E também, por que não, as pessoas e colaboradores ser parte, poder atuar em algum desse projeto, né? Eu vou trazer 3 exemplos aqui, né? Por exemplo, veículos da frota. Hoje nós temos 14 carros, todos eles estão utilizando única e exclusivamente o etanol. Né? O porquê o etanol? Né? O etanol ele emite 98% menos CO2. O processo para que você tenha disponível lá na bomba do posto de gasolina o etanol, esse processo, né, de crescimento da cana ou de qualquer outro meio, ele já sequestra carbono da atmosfera, né? Então, por isso que ele tem aí, ele é quase um combustível neutro, né? Então, nós temos hoje aí já 14 carros da frota, no caso, rodando exclusivamente com esse tipo de combustível, tá? Aproveitando aqui o público presente, a gente está com 310 pessoas aqui agora, né, para divulgar até um novo projeto, né? Possivelmente nos próximos dias aí, ele vai ser compartilhado via o nosso time de comunicação, que é o aplicativo de carona, tá? Como que funciona isso, né? Apenas funcionários, site aqui e OSP Maxo, né? Você entra lá, coloca aonde você está, para onde você vai. Quem está disposto, né, a oferecer carona ou a tomar carona, né, consegue visualizar essas rotas e cruza o caminho. É como se fosse um BlaBlaCar, um aplicativo já bem conhecido aí que existe, né? E ele acaba sendo, né, uma alternativa que a gente consegue permear lá né, no chão de fábrica, né, onde qualquer pessoa pode utilizar, né? É uma possibilidade de a gente economizar dinheiro também, né, com, no caso, combustível, né? E tem algumas vantagens também, né? Onde você vai acumulando pontos que depois você troca por brinde, por prêmios, né? Então, aguarde aí próximas semanas que vai ter um cascateio de informações aí, tá? Ô, E Mário, aí, só para oi, não te interrompendo, imagina, mas já fica te à vontade, interrompendo, só fica para à dizer, vontade. né, que como essa iniciativa, né, é uma iniciativa muito importante de como as nossas pessoas, né, elas podem contribuir de várias formas para que a gente tenha um planeta mais sustentável, né? Então, essa iniciativa é uma iniciativa que veio de uma ideia do time de auditoria através do projeto Ágil, né, e que agora ela está sendo implementada de fato. Então, para você que está acompanhando aí a gente, né, é importante que você também use a liderança, motive as suas equipes, ou você também, se você tiver ideias, que você traga as suas ideias para que a gente possa entender aonde ela se encaixa e como elas podem se tornar realidade, né? Então, esse também é uma ideia que veio dos nossos funcionários e que agora a gente está implementando. Legal, Felipe, né? Obrigado aí, né, por complementar. Esse não é um projeto única e exclusivamente também de cunho ambiental, né? Eu vejo como, né, no caso, um projeto que permite também incluir algumas pessoas que têm dificuldade para vir para a empresa e agora com essa plataforma onde todo mundo consegue ver aonde está, para onde vai, consegue aproximar, né? Então eu vejo esse projeto aí com 2 pilares aí essencial. E um projeto de, vamos dizer, de magnitude maior, né, envolvendo engenharia, processo, né, é o nosso projeto Tinta Baixa Cura, né, que, em resumo, ele é um projeto onde precisa um tempo menor de cura dentro da estufa,
para finalizar a parte do tratamento da superfície. Se você requer tempo menos dentro de uma estufa, você consome menos gás, que é o que mantém essa estufa, no caso, aquecida, né? Em resumo, quase 2% de redução total, não só desse processo em específico, mas sim para todo o site de Cruzeiro. É um projeto longo, teve uma participação de diversas áreas, engenharia, processo, operação, e, inclusive, 2 semanas atrás, ganhou o prêmio Responsabilidade Ambiental da Mercedes-Benz Brasil, com todos os clientes da cadeia automotiva, né? Acho que está aí a fotinha, tá? Olha lá, que legal, né? Então, parabéns aí para todo o time, né, envolvido, que participou, né? E temos outras oportunidades aí, outras plantas do grupo já estão olhando também para ver, né, essa possibilidade ou não. Bem bacana, né? Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui em projeto, né? E veio uma pergunta aqui no chat, né? É a respeito do uso de energia fotovoltaica aqui, né? Foi o Matheus França que fez, tá? Hoje, existe já estudos em andamento e existe, Matheus, análise de viabilidade para seguir com novos estudos. Porém, nesse momento, data de hoje, 2024, a gente não tem uma decisão ainda para seguir ou não. Pode mudar? Pode. Né? Ainda estamos aí, né? Temos um longo caminho aí no nosso roadmap até 2040, como a Gabriela e a Marcela falou anteriormente. Então, a gente ainda analisa por oportunidades, por possibilidades e ideias são sempre bem-vindas, né? Esse próprio aplicativo aí foi uma ideia, não é desse time daqui, foi de pessoas, foi de colaboradores, né? Que trouxe para a gente, né? E nós idealizamos e em breve será disponibilizado aí. Volto para você, Fê. Obrigado. Valeu. Só fazendo uma correção aqui, né? A ideia do aplicativo de carona veio do time natural de auditoria, né? Não do projeto ágil. Então, só fazendo a devida correção da informação para que o time também se sinta representado aí. E agora na mesma planta, né, aqui em Cruzeiro, falando da divisão de rodas, né? Então, como eu falei para vocês no início, apesar de ser uma iniciativa de Maxon Structural Components, a gente quis trazer também as iniciativas do nosso pessoal de rodas, para que vocês possam ver também o que eles estão fazendo, né? E acho que é muito importante que a gente compartilhe e troque informações aqui. E queria convidar o Fred para contar um pouquinho dos projetos que ele está fazendo aqui na divisão de rodas, aqui na planta de Cruzeiro. Bom, boa tarde a todos aí, obrigado Felipe, obrigado a todos aí pelo pessoal de Structure por organizar esse evento e estender o convite para a divisão de rodas, né? Para a gente é uma satisfação poder compartilhar também as nossas iniciativas aqui, né? Na parte de rodas, na unidade de Cruzeiro, nós também temos atuado com a questão da energia renovável através do IREC, né? Para o ano de 2024, nós estamos prevendo aí 75% da energia consumida do ano ser unicamente de fonte renovável, da mesma forma, né, que já mencionado aí pelos meus colegas anteriormente. Mas aqui eu queria compartilhar com vocês 2 iniciativas bastante significativas que nós implementamos, né, estamos já colhendo alguns resultados que mais voltadas para consumo do gás natural, né, e então temos uma que é muito similar à iniciativa que o Mário colocou, de tinta de baixa cura, que é o nosso projeto Prata Mono, né, que ele basicamente ele consiste, né, foi um trabalho de desenvolvimento, né, do time de engenharia junto com o nosso fornecedor BASF, né, que consiste aí numa formulação nova da tinta, né, que permite, né, a cura da tinta com uma temperatura menor. Então, com isso, utiliza-se menos gás, né, para aquecer essas estufas. Teve uma redução bastante significativa. Para se ter uma ideia, a gente operava as estufas, né, num range aí de temperatura de 160 e 170 graus, e isso, né, após, né, esse projeto, a gente reduziu aí para um range de 110, 126 graus, que traz um ganho, né, uma redução aí de mais de 2.000 metros cúbicos de gás natural ao mês, né, que equivale aí a
mais de quase 5 toneladas de CO2 evitados de serem emitidos aí pelo consumo desse gás, né? Esse é um projeto bastante desafiador, né? O time de engenharia foi desafiado aí por conta de que desenvolvemos o ano passado essa tecnologia junto à BASF, né? E esse ano a BASF anunciou saída aqui do Brasil, então o time já está, e os ganhos são bastante expressivos, então o time de engenharia está atuando junto a outros fornecedores aí para que a gente possa continuar tendo esses benefícios que o projeto trouxe, né? Então já temos outros parceiros aí também disponíveis a atuar com essa tecnologia. E um outro projeto, também voltado para a redução de consumo de gás, é no estágio de pré-lavagem, né, que a gente fala, que é o E-Coat, né, antes de entrar as rodas para o processo de E-Coat, a gente tem um processo de remoção de óleos e graxas, que antigamente a gente utilizava um produto que ele precisava ser aquecido também, né, para chegar em torno de 45 graus aí, para começar a reação química, para fazer a retirada entre alcalino e contaminante das rodas, né? E com a tecnologia nova que o time de engenharia também conseguiu desenvolver com os parceiros, né? Essa remoção, né, essa diluição de contaminante, ela acontece no banho em temperatura ambiente, então eliminando-se, né, o consumo total do gás nessa etapa do processo. Então, são uma redução de mais de 6 mil metros cúbicos de gás mês, né, que equivale a mais de 11 toneladas de CO2 aí, evitados de serem emitidos mês, né? Então, são ganhos bastante expressivos, né? Essas são algumas das nossas principais iniciativas, né? Temos outras pequenas que também, quando se somam, também se dão, né, bastante significativas, que nós temos atuados aí, como veio nessa iniciativa de time natural, a gente também tem atuado junto aos times naturais, né, para que eles, com pequenas iniciativas também, né, de grãozinho em grãozinho, a gente vai conseguindo melhorar as nossas performances e contribuir para o nosso meio ambiente, né? Então, esse é um pouquinho das iniciativas que nós temos aqui em Wills, em Cruzeiro. Obrigado, Importante, Felipe. né? Imagina, é importante, né, que a gente tenha as nossas pessoas envolvidas, também as nossas lideranças, e todo mundo trabalhando junto para que a gente realmente consiga chegar onde a gente espera, né? Queria trazer o Thiago, de Limeira, para falar um pouquinho, Thiago, sobre as iniciativas aí da planta de Limeira, sobre o que vocês têm feito também. Boa tarde, obrigado, Felipe. O que é muito interessante quando a gente fala em redução de CO2 e projetos ambientais, né? O quanto isso nos é desafiador. Então, quando a gente começou na Maxon a trabalhar no roadmap para ser carbono neutro, né? O desafio parecia gigantesco. Eu sei que ele ainda é gigantesco, né? Mas o quanto é interessante que basta a gente modelar o nosso pensamento, trabalhar em novas formas de gestão, que a gente já consegue ter resultados. Então, hoje, aqui na planta de Limeira, que consiste em 2 sites produtivos, né, um de rodas de aço e outro de rodas de alumínio, nós já conseguimos computar vários ganhos. Então, no site de aço, hoje a gente já contém uma redução de 43% da emissão de carbono que a gente fazia em 2019. Ou seja, para trabalhos aí em 2 anos e meio, basicamente, a gente já conseguiu até superar a nossa meta de 2025. E como? Envolvendo pessoas, né? Na planta de alumínio também, a gente tem uma redução hoje de 16,5% relativo ao baseline. E esse envolvimento de pessoas se dá desde os projetos, onde a gente desenvolveu vários projetos de ajustes de queimadores de gás natural. O gás natural é um dos maiores emissores nossos, né? Porque como as demais plantas falaram, a planta de Limeira também conta com a energia verde. Então a gente tem os I-RECs de energia renovável na planta de alumínio 100% e 70% na planta de aço. Claro que isso daí contribui muito para a nossa redução do carbono, mas o que é importante são os projetos, então, no nosso escopo de emissão maior, que é o de gás natural, onde novos queimadores foram colocados nas pinturas, tanto da planta de aço e alumínio. Nós fizemos ajustes de setup nos fornos e nos tratamentos térmicos também, que ajudaram a reduzir a temperatura do tratamento
e fazer o melhor ajuste do forno durante o seu trabalho, durante a operação de fundir o alumínio. E também um projeto que eu gostaria de compartilhar, que é bastante interessante, que é o monitoramento online das nossas máquinas. Então, hoje, algumas máquinas da planta de aço e da planta de alumínio têm um monitoramento online do seu consumo de gás e energia. Assim, a gente consegue saber se ela está sendo eficiente ou não. Às vezes, a gente pega máquinas similares com situações onde uma está emitindo mais CO2 que a outra. Por quê? Então, o time começa a trabalhar e fazer suas atividades em prol de fazer a redução do carbono. O que eu acho muito importante também nesse dia do meio ambiente é frisar os trabalhos que a gente faz com os nossos funcionários, porque nós, como empresas, temos times e temos equipes muito bem preparadas, mas a gente tem que pensar no ambiente como um todo. Então, nós desenvolvemos projetos internos de redução de carbono, onde os times naturais ganham, participam de premiações, né, para os times que reduzirem mais carbono. A gente faz projetos com as famílias, onde que a gente incentiva em concursos calendários as crianças a desenvolverem ideias, né? O que seria o carro do futuro, como que eu faço para reduzir água, e a gente acaba levando isso daí para a sociedade. Outros pontos que eu vejo como relevante nesse Dia do Meio Ambiente, eu gostaria de compartilhar da planta de Limeira, que no ano passado a planta atingiu o aterro zero, então uma gestão muito forte dos resíduos, o que contribui também em gases do efeito estufa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os aterros também têm uma emissão de gases. Então hoje a gente coprocessa, reutiliza, recicla, reduz os nossos resíduos de forma que a gente não envia nada mais para o aterro sanitário, né? A gente trabalha forte também numa gestão hídrica do nosso site, né, com uma osmose reversa, dentro de uma estação de tratamento que ela é uma estação eficiente no uso de energia elétrica. Então, os processos dentro da nossa estação, né, eles são hoje da maior eficiência possível no consumo reduzido de energia elétrica, né? Então, a gente consegue captar menos água dos poços artesianos, captar menos água da nossa concessionária municipal. A gente reaproveita 70% da água que a gente utiliza no site, ela retorna para o processo produtivo, isso daí com uma eficiência energética máxima dentro dos nossos processos, ou seja, todos os nossos equipamentos e motores, bombas foram repensados para dar a menor consumo de energia nesse processo. E para finalizar, um projeto que eu acho bastante importante também, ele tem uma relação com o CO2, é a cultura ambiental que Limeira tem trabalhado no plantio de árvores. E começamos no ano aí de 2006, esse trabalho do plantio de árvores, e hoje a gente já plantou mais de 4.200 árvores na cidade. Então, a cidade hoje nossa e o nosso entorno é beneficiada com esse plantio de árvores, e a gente fica muito contente de estar contribuindo com uma empresa, tanto na emissão de CO2 nos nossos processos e também na conscientização ambiental da sociedade, dos funcionários, filhos e todos que estão ao nosso entorno. Muito bom, Thiago. Obrigado aí por partilhar os projetos com a gente. Queria aproveitar também que você citou, né? E cumprimentar o pessoal da produção que está acompanhando nas salas de treinamento aí nas nossas plantas. Então, os RHs organizaram para que alguns times produtivos também estivessem acompanhando. Então, queria aproveitar para cumprimentá-los. Espero que vocês tenham aprendido e estejam aprendendo bastante aqui nessa tarde também junto com a gente, né? Que também está aprendendo, assim como todo mundo. Já indo e se encaminhando para o final, queria convidar o Rodrigo para que ele pudesse compartilhar também com a gente alguns projetos que estão acontecendo lá na planta de Santo André. Claro, Felipe. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Feliz em participar aqui desse encontro com tanta gente reunida para falar de um tema tão importante e vital, que é a questão ambiental. Bom, a planta de Santo André ela vem trabalhando em várias ações, né, focada na questão de meio ambiente e sustentabilidade, pegando várias vertentes, não só a questão do CO2,
Então, na parte de estação de tratamento de efluentes, hoje a planta ela conta com 100% do reuso desse efluente, tanto industrial quanto biológico, no circuito fechado. Fizemos um investimento massivo na captação de água subterrânea, que é do poço artesiano, mas também colocamos um sistema de tratamento para poder fazer a equalização e a devolução para o sistema de circuito fechado, reduzindo significativamente o consumo de água. O que a gente fazia antes de compras de águas via caminhão-pipa, hoje é uma condição zerada na planta, então a emissão de CO2 com transporte, frete de abastecimento de recurso hídrico na planta já não é mais uma questão para nós. A parte também de monitoramento de todo o sistema, água, energia e gás na fábrica, nós utilizamos o sistema Demand Web, que ele consegue fazer a checagem em tempo real do consumo dos recursos e nos dizer o quanto nós conseguimos ser efetivamente eficientes e qual é o equipamento ou processo que possa estar gerando algum tipo de demanda de cuidado maior e onde o nosso time de operação e manutenção pode atuar massivamente. A questão também da redução de CO2, ela veio numa crescente com o roadmap, com os objetivos do grupo IOSP Maxion. Através dessas metas, a gente vem investindo massivamente na questão de mudança de alguns sistemas que eram, às vezes, de aquecimento a gás por aquecimento elétrico, além dos dispositivos de monitoramento que ficam acompanhando e medindo essa eficiência. Na parte de recuperação e reciclagem de resíduos industriais, a gente vem treinando e conscientizando o time na questão de segregação e coleta seletiva, conseguindo aumentar a performance na recuperação desses resíduos e beneficiamento. Nossos sistemas também de queima de cavaco de alumínio para processamento e reprocessamento, ele é dotado de sistemas de retenção de emissões atmosféricas, tanto o lavador de gases quanto o filtro manga, para evitar também que sejam enviados para a atmosfera esses poluentes. Como o Thiago comentou, as unidades de Wills, como as outras de Structural, investe massivamente na parte de treinamento e conscientização de seus colaboradores, utiliza esses momentos de celebração do meio ambiente, Dia da Água e outros, para colocar nas pessoas a cultura da preservação. A parte do aterro zero, que é um ponto de grande alegria para a planta de Santo André, né? Em 2023, nós começamos a acelerar esse projeto para, de uma maneira mais massiva, nós atingirmos o aterro zero. Conseguimos atender esse 100% de aterro zero, que ele está alinhado a 6 requisitos, né, de uma maneira internacionalizada pelas empresas que fazem também a destinação, transporte e gerenciamento de resíduos industriais, que o foco é a redução na contaminação do solo, redução na contaminação da água por meio dos lençóis freáticos, evitar a contaminação do ar em razão dos gases de decomposição gerados por esses resíduos, proteção do meio ambiente de materiais tóxicos de forma descartada e inadequada, e segregação que não siga alguma norma ou lei, para estimular o coprocessamento e reciclagem desses resíduos e o consumo de produtos e serviços mais sustentáveis. Então, aí no próximo slide, a gente tem aí a representação. Esse ano a gente foi premiado, né, pela empresa, pelo grupo de empresas que faz esse Programa de Gerenciamento de Resíduos Industriais, reconhecendo a unidade de Santo André como uma empresa comprometida, não só com a questão da cultura ambiental, mas com a sociedade e as gerações futuras. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, muita informação, acho que muitos projetos legais, né, que a gente pôde olhar aqui hoje. E temos algumas perguntas que eu já queria direcionar aqui, né? A primeira que está aqui no nosso Q&A é o objetivo da IOSP Maxion, acho que eu posso direcionar para a Gabriela, é ser carbono neutro até 2040. Existe alguma diferença entre ser carbono zero e ser carbono neutro? Não, na verdade, no termo não, mas a pergunta é boa, porque, na verdade, quando a gente fala carbono zero, né, dá a entender que a gente não vai emitir nada, né? O que é uma mentira. Na verdade, é que a gente vai emitir, mas a gente vai compensar de outras formas, sendo que o balanço, né, vai ser zero. Então, por isso que fala-se neutro, né, que seria dar mais essa ideia de balanço do que o zero. Mas quando a gente usa os dois termos, eles querem dizer a mesma coisa.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do José Edson, aqui de Cruzeiro. Obrigado, Zé, pela sua participação. Boa tarde, parabéns pelo evento, obrigado. Quando incentivamos o uso do etanol para inibir a emissão de CO2, temos estudos que confrontam o impacto ambiental do uso de água necessário para manter as lavouras de cana. A Marcela vai responder essa para nós. Bom, é uma boa pergunta, né? Quando a gente faz a comparação, né, de qual combustível compensa mais, falando em carbono, todo o ciclo de vida dele é analisado. Quando a gente tem o fator de emissão de carbono, então eu tenho um específico para gasolina, um específico para etanol, outro para o diesel, esse fator de emissão, ele traduz todo o processo que aquele combustível passou para no final ele ser utilizado. Então, sim, quando a gente faz a análise de que o etanol ele compensa, né? Ele tem menos emissão de carbono do que a gasolina, toda essa parte de uso hídrico, tempo de plantio, a remoção, né, enfim, da cana-de-açúcar foi considerada no ciclo de vida do etanol. Então, sim, a gente considera o ciclo completo para dizer que ele compensa mais do que a gasolina, tá? Muito bem. Mais perguntas chegando aqui. Deixa eu só complementar uma coisa. Eu ia falar que, na verdade, o ciclo da cana, né, na verdade, é um dos ciclos mais completos que tem, né? Porque, na verdade, ele já produz o açúcar, já produz bagaço, palha. Então, como ciclo, assim, se você olhar, ele é um dos processos mais limpos, que gera, né, todos os subprodutos dele são aproveitados. Então, até, né, teve uma fase lá, né, na década de 90, que teve a crise né, que parou-se de usar, né, até os carros, né, moveram-se a ser só gasolina. Mas, né, no 2003, mais ou menos, voltou a ter o carro flex. E, na verdade, então, esse subproduto só deixou de ser utilizado. Mas como continuava se produzindo açúcar e os outros subprodutos, na verdade, hoje ele não é produzido só para fazer o etanol, né? Na verdade, a cana é utilizada para várias coisas e só um subproduto, que é o etanol. Então, ele é um processo em si bem completo e limpo, né? Bem mais limpo comparado com a gasolina. E, Gabi, isso me lembrou também que durante o ciclo de vida em si, a planta ela já absorve carbono também, né? Então, no ciclo natural dela, ela já faz por si só uma função de absorver carbono da atmosfera. Isso conta também, né, que por ser uma fonte natural aí de combustível para a gente. Muito positivo isso também. Bom, obrigado, meninas. Temos mais duas perguntas aqui. Uma pergunta direcionada para o Oliver. Quais são os principais desafios que a Maxon pode encontrar para atender os objetivos e metas? É uma pergunta do Afonso. So the main challenges, let's first start with at the moment. Desafio, nesse momento, nós estamos em dia, no caminho certo para as nossas metas. O que nós vemos nos próximos anos são com relação à disponibilidade de recursos. Quando a gente fala em substituição de gás natural por biogás ou por eletricidade, conforme mais empresas vão nessa direção, a gente pode ter uma falta de biogás nos próximos anos, por exemplo, o hidrogênio verde. Então, a empresa está tentando estar à frente disso, adotando logo de começo, substituindo o gás natural por hidrogênio em algumas plantas, como na Strava, na República Tcheca. E outro desafio está nas matérias-primas. As matérias-primas que nós usamos também são um desafio. Nós esperamos lá para 2027. Big challenges. And another challenge for sure is always how does the business situation look? Because when we want to do this, we need investments. And the company must be able to do these investments on time. So that are at the moment the challenges we see. And we try to be as innovative as possible to be ahead of our competitors, be ahead of the industry, to always have the right resources available, and as well to do it in an affordable way for the company. But that's at the moment how it looks are really the biggest challenges
we see towards carbon neutrality in 2040. Thanks, Oliver. Muito bom. Temos várias perguntas chegando aqui, direcionada para o Mário. Então, um dos grandes desafios é implementar ações sustentáveis, mas que tragam retorno financeiro. No caso de Santo André, foi comentado que há reuso de água. Há alguma estratégia para viabilizar ou até mesmo implementar o reuso de água na planta de Cruzeiro? Oi, Felipe. Desculpa, eu estava com o microfone travado assim. Temos sim, mas eu vi aqui no chat que o Elias queria responder essa pergunta, se eu não estiver enganado. Tá aí, Elias? Estou sim, Mário. Fica à vontade, mas se quiser... Não, vai lá você. Vai lá, por favor. Pessoal, boa tarde. Assim, eu posso ajudar assim, na resposta, porque a gente está participando, nesse momento, de um projeto Lean Six Sigma, né? Onde exatamente o foco e o objetivo do trabalho é a gente desenvolver oportunidades de redução de consumo de água nos processos da Maxion. E já encontramos com iniciativas simples, de mudanças simples em processos, que há a possibilidade de se fazer reuso, né, de um processo, de uma etapa inicial com um processo subsequente. Então, assim, existem iniciativas, alguns trabalhos já implementados, com ganhos já contabilizados, e a ideia é a gente, na entrega final do projeto, a gente deixar como propostas futuras alguma estratégia para a empresa, talvez mais de longo prazo, de fazer reuso em processos que a gente consiga aproveitar a água dentro do próprio processo, né? São reusos mais inteligentes, onde você encontra oportunidades, ao invés de descartar a água daquele processo para a estação de tratamento indevidamente, você consegue identificar as características de um processo A que sejam aproveitáveis para um processo B subsequente. Então, existem sim oportunidades, existem iniciativas já implementadas, já em desenvolvimento e com ganhos já contabilizados, tá? Dá para se falar que existe muita coisa ainda para ser feita e grandes oportunidades já levantadas, mapeadas pelo time de Six Sigma, ok? Muito bom, obrigado, Elias. Desculpa, não tinha visto Obrigado, que cara. você tinha Imagina. se colocado ali para a resposta. Temos uma pergunta aqui para o Tiago também. Qual tipo de veículo contribui mais para a pegada de carbono, o movido a etanol ou o elétrico? Se for o elétrico, há alguma previsão para substituir os carros da frota por carros elétricos? Bom, vamos lá. Bom, essa pergunta ela é bastante interessante, porque a nossa primeira perspectiva é optar pelo carro elétrico, como a gente fala, tem energia verde, que ele possa ser. Aqui no Brasil, eu vou compartilhar os números que eu obtive de uma palestra que eu estive na sexta-feira passada na Toyota, tá? Então, pela pesquisa da Toyota junto à Unicamp, a melhor combinação seria um carro híbrido movido a etanol, tá? Nós temos, para ter uma ideia de valor, em termos de, a gente faz o cálculo que seria a quantidade de CO2 emitida por quilômetro rodado pelo veículo. Então, nesse estudo da Toyota, para termos uma noção, um carro a gasolina somente ele emite 270 gramas por quilômetro rodado. O veículo flex, que é a ideia positiva que o Cruzeiro está lançando, 120. Um elétrico seria na casa de 105 gramas por quilômetro rodado e o híbrido a etanol 77 gramas. Então, o nosso futuro como país, aproveitando essa questão da nossa cana-de-açúcar, né, e a produção de etanol, é ir para o híbrido a etanol. Essa é a melhor pegada de carbono que a gente tem. E também, né, nesse estudo, que é interessante compartilhar, né, ele mostra o impacto econômico ao eu trabalhar com veículos somente elétrico e veículos híbridos a etanol. Então, o impacto dele é bastante grande, porque a gente não considera só a vida, mas também a produção dos veículos. Falando dos carros elétricos, pelo menos, eu vejo que não seria ainda o modelo para os nossos negócios, mas sim o híbrido a etanol, ser o futuro da nossa frota, um passo aí junto igual o Cruzeiro está fazendo de fazer os carros somente a etanol já está circulando.
Muito bom, obrigado, Thiago. A gente tem várias perguntas chegando aqui. Nós estamos se encaminhando para o final já do nosso bate-papo. Então, eu vou direcionar uma pergunta para o Eduardo Portugal. E depois dessa pergunta, as demais perguntas que estão aqui, nós vamos respondê-las para vocês através do e-mail. Então, não se preocupe, se vocês quiserem continuar mandando as perguntas aqui no Q&A, depois a gente vai responder para vocês por e-mail. Eduardo, tem uma pergunta aqui direcionada para você, do Rafael Rodrigues. Boa tarde. Já foi discutido a possibilidade de preparar a empresa para receber a certificação da ISO 50001, Sistema de Gestão de Energia? Boa tarde. Quem encaminhou foi Rafael? Isso, Rafael Rodrigues. Tá. Boa pergunta, Rafael. Bom, o que acontece? Existem 3 situações de auditorias e 2 formas que elas nos são imputadas. A auditoria pode ser compulsória ou voluntária, tá? Quando que ela seria compulsória? Quando o cliente coloca o desejo de ver que o fornecedor dele tem aquela certificação. Hoje, em termos de ISO 50001, nós não temos esse requisito definido pelos clientes. Vale frisar que, dentro do grupo IOSP Maxion, existem empresas da Maxion Wheels que são certificadas pela ISO 50001, ok? Quando você já tem uma organização própria para fazer gestão de energia, e isso se tornou muito amadurecido por conta das certificações de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, a empresa opta por fazer de forma voluntária uma organização da sua gestão de energia, não fazendo aquele que seria de forma compulsória e buscando uma auditoria de terceira parte, que é quando um organismo certificador atesta a sua conformidade em relação a requisitos de uma norma internacional, tá? Então, fechando, hoje não é mandatório. Se você pegar alguns exemplos de Maxion Wheels, algumas empresas já buscaram a certificação 50001. Dentro da divisão Structural Components, nenhuma tem a certificação, porém, por conta das experiências com outras certificações, ela está suficientemente organizada para fazer uma boa gestão de energia com seus procedimentos e políticas internas. Muito bem, obrigado, Eduardo. Nós temos aqui cerca de umas 10 perguntas ainda para responder, então nós vamos, a partir de agora, responder elas via e-mail para as pessoas que nos perguntaram, até porque nosso tempo é limitado. Então, antes de encerrar, gostaria de passar a palavra para o Eduardo, para que ele possa dar as palavras finais aí para nós. Tá, bom, Felipe, agradeço também pelo convite, pela organização. Foi muito legal ter vocês aí conosco nesse momento de informação, troca de ideias, de reflexão, como não, né? Agradeço aos colegas que dividiram conosco essas apresentações, ao time de comunicação, né, que organizou todo esse evento aí. Um agradecimento muito especial ao time de HSE local, que tem feito uma diferença incrível aí na obtenção de resultados expressivos na IOSP Maxion, dentro das 2 divisões de negócio. Enfim, é isso. Nas últimas décadas, o Dia Mundial do Meio Ambiente cresceu, é uma das maiores plataformas globais de divulgação ambiental. São dezenas de milhares de pessoas participando online ou por meio de atividades, eventos e todos os tipos de ações em todo o mundo. E sabemos que esse apelo mundial tomou essa proporção, pois, infelizmente, a conta chegou. E a natureza tem dado aí exemplos diários, né? O Oliver citou sobre o recente caso aí que nós tivemos no nosso país, no sul do país, né? E um ponto importante de reflexão: nós somos a primeira geração onde a grande maioria das pessoas está entendendo perfeitamente o que está acontecendo e as infinitas ameaças existentes. Infelizmente, para piorar, nós podemos ser a última geração a ter a chance de reverter esse quadro atual.
Então, o que nos traz ainda mais compromisso em mudar esse quadro. Não tem outro caminho. Com base em tudo que foi falado aqui, dos projetos e das frentes, dos esforços, tudo isso remete à restauração de ecossistema, porque dá para se observar aí o nível de degradação em razão do consumo insustentável, poluição. Nós estamos falando de bilhões de pessoas afetadas. O tempo não pode mais ser perdido, né? Nós temos uma necessidade iminente de atuação para deter a degradação de ecossistema e onde for possível reverter. Prevenir será um mindset. É isso que a gente viu muito aqui hoje também. Algumas questões mais urgentes de revitalização para umedecimento de solo, revitalização de florestas, replantios, recuperação de fontes de água, minimização e mitigação de poluentes, enfim. Globalmente, os países se comprometeram a restaurar aí uma série, um número expressivo de bilhões de hectares da terra, né? E nós temos essa promessa na agenda até 2030 e mudar o mundo para um caminho sustentável, unindo forças, reunindo esforços para proteger as pessoas e o planeta. Meu muito obrigado aí a participação nesse primeiro evento, que eu espero seja o primeiro de muitos. Muito bom, obrigado, Eduardo. Queria ir complementando a isso que o Eduardo falou, se você ainda não viu lá no IMEX de Structure Components, tem uma notícia especial hoje sobre o Dia do Meio Ambiente, com alguns vídeos que mostram na prática a mudança climática e como a gente pode ajudar a detê-las, né? Então, se você ainda não viu, corre lá no IMEX para você ver. E quero agradecer, estamos chegando ao fim, agradecer a todos vocês que estiveram aqui participando com a gente até agora, né? Agradecer aos nossos convidados que dispuseram aí das suas agendas para poder estarmos juntos. Ainda dá tempo, se você não acompanhou as iniciativas do Dia do Meio Ambiente da sua unidade, tenho certeza que vários estão realizando aí algumas atividades, então você pode ir lá e pode acompanhar, né? E quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Você vai receber uma avaliação desse encontro, desse bate-papo, e quem responde concorre a brinde. Então, quando você receber lá no seu e-mail, né, responde para a gente também ter a noção do que você achou, do que você entendeu a respeito de tudo que a gente conversou, né? Então, não deixe de avaliar. Agradeço vocês, valeu mesmo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.